A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene, estarei trazendo a lição aos adolescentes de 13 e 14 anos. Hoje estarei trazendo a lição 10, o tema é Não despreze a sua adolescência. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. E o versículo base é no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. E os objetivos de hoje são destacar que o cristão é servo do Senhor Deus, ratificar, confirmar que o compromisso cristão com os exercícios espirituais, convocar os jovens a honrarem a Deus com a sua vida. Esses são os objetivos de hoje. E aqui na lição tem um Quebrando a Rotina que dá um exemplo para se fazer com os adolescentes, que é antes de apresentar o conteúdo, né, do segundo tópico da lição, reproduzir o quadro abaixo para explicar os exercícios espirituais e tá ali dando um exemplo e algumas coisas a mais para estar fazendo junto com eles. Servo do Senhor. Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após sua partida apareciam lobos ferozes no meio da igreja e que fariam com que o seu rebanho viesse a se perder ou se confundir ou, infelizmente, apostatar da fé. Agora, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, daquela igreja, a profecia parece começar a se cumprir, pois de dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. Para nós hoje, isso continua acontecendo sim. E para que não venha mais pessoas a caírem com esses falsos ensinamentos, precisamos estar conhecendo a Bíblia, lendo cada vez mais para não sermos mais um caindo numa uma lição, né? Infelizmente, algumas coisas que acontecem no dia de hoje que faz com que o cristão venha infelizmente, se enganar. Servos do Senhor. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus. E para isso ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sob seus cuidados, alimentando-se adequadamente da própria verdade que ensinava. Os adolescentes podem perguntar assim, mas essa carta a Timóteo, ela está falando a um pastor. Paulo está ensinando a um pastor a como ele liderar, a como ele levantar novos cristãos, novos diáconos, presbíteros. E os adolescentes podem colocar assim, que como que eu vou fazer? Eu não sou um pastor, não sou um jovem pastor, não sou diácono, não sou líder. O que isso pode me ajudar no dia de hoje? Aí a lição que essa carta a Timóteo nos ensina e ensina a todos que um jovem, um adolescente, ele não pode ser desprezado pela sua idade. E mesmo ele não sendo um líder na igreja, mas ele é um exemplo para aqueles outros que o veem na escola, no trabalho. Então, ele é um exemplo, ele não é líder na igreja, mas ele é um exemplo para outros. Então, isso nos ensina a ser exemplo, como Timóteo foi. Além de ele ser exemplo, ele estava liderando uma igreja. E por causa da sua pouca idade, ele não era para aceitar o desprezo de muitos que faziam isso por causa dele ser novo, por ele ser jovem. E a lição de hoje ela vai nos ensinar a isso, a não aceitar o desprezo dos outros pela pouca idade, pouca experiência. E os adolescentes não podem aceitar isso, ser desprezado porque eles ainda não têm um conhecimento elevado como outras pessoas de mais idade.
Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados, pois o amor do dinheiro, o amor do dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Ele traz também exemplos que tem muitas pessoas hoje liderando uma igreja ou liderando grupos, pensando em receber, pensando em ganhar a honra aqui. Isso nos ensina que, infelizmente, isso daí só leva a cada um a cair em pecado, porque a salvação ele vai estar perdendo. Então, não devemos dar esse exemplo para que o adolescente venha acreditar que, pensando dessa forma, ele vai conseguir grandes coisas. Ele pode conseguir uma honra aqui na terra, mas, infelizmente, ele vai perder a própria salvação. Os exercícios espirituais. Eu tenho um exemplo para ser dado aqui que você como professor pode estar fazendo, que é você pegar um saco ou uma sacolinha, alguma coisa para estar colocando algumas palavras dentro, que pode ser fé, vida, amor, algumas palavras, algumas coisas que eles podem dar um exemplo. E aí cada adolescente está pegando um exemplo, pegou a fé. O que você pode dar de exemplo de fé para uma pessoa? Alguma coisa que você possa fazer que seja um exemplo de fé para uma pessoa que não conhece, ou uma pessoa mesmo que até conhece. Um exemplo de fé que eu posso estar dando? Fé é acreditar que Deus possa fazer o impossível na minha vida e na vida de quem está ao meu lado, de pessoas que eu conheço. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, mas isso é um exemplo que cada um pode dar, e aí pode estar colocando vida, amor e algumas palavras para eles darem exemplos, como dar exemplo sobre alguma coisa para pessoas, porque querendo ou não, os adolescentes, todo cristão, ele é exemplo para o mundo, então eles precisam aprender que eles estão sendo exemplo para as outras pessoas também. Os exercícios espirituais. Que seria exercícios espirituais? Aqui na lição traz assim: correr em oração, se alimentar da palavra temperada com jejum e quebrantamento e se abster do pecado. Esses são alguns exercícios espirituais que Paulo dá exemplo para que Timóteo ele continue fazendo. Querendo ou não, o nosso testemunho ele conta muito, e para que ele venha contar como exemplo para outras pessoas, precisamos fazer o quê? Sempre estar em oração, se alimentar da palavra, da leitura, ouvir a palavra de Deus, e jejum, se abster do pecado, se afastar do pecado. Isso é algo que precisa ser, é um exercício que tem que ser dia a dia, constante, em todos os dias. E um exemplo que é dado aqui na lição também, que tem o cristão, ele precisa ter uma vida saudável, fazer tanto os exercícios espirituais, que são esses aqui que eu coloquei, como os exercícios que nós precisamos fazer para ter uma vida saudável, como a caminhada, se alimentar adequadamente, porque tudo caminha junto. Se você deixar de fazer os exercícios o qual o seu corpo precisa e deixar de se alimentar, porque pensar que tem que só fazer oração, jejum, deixar de dormir, então infelizmente o seu corpo ele vai ter ali uma resposta não muito boa. Então precisamos estar em ordem, não cultuando ao corpo como que muitos estão fazendo, tanto os jovens, adolescentes, muitas pessoas estão cultuando o próprio corpo. Para quê? Não para que esse corpo venha estar em adoração a Deus, e sim para cultuar ali através de mostrar para as pessoas o seu corpo, infelizmente saindo fora do que a Bíblia nos ensina. Não permitir o desprezo. Muitos estão desprezando o que um jovem, um adolescente possa fazer na obra de Deus. Como desprezando? Infelizmente, pela pouca idade, estão desprezando, esquecendo que o jovem ele tem um vigor e ele pode ajudar e muito na obra de Deus. Como? Por ele ser jovem, ele pode ficar muito tempo ali em oração, ele pode fazer muitas coisas, o qual uma pessoa mais velha e não iria aguentar fazer, por causa que infelizmente já passou a sua idade de vigor como um adolescente tem. Então nós precisamos aproveitar isso
que os adolescentes têm, esse vigor, essa vontade de fazer algo. Não ficar ali sentado em quatro paredes e achar que é só ali. Precisamos usar isso. Como? Fazendo dinâmicas com eles, usando para que eles venham gastar um pouco dessa energia que eles têm e que eles precisam gastar, e gastar na obra de Deus, fazer algo diferente com eles. Eu trago isso aqui, mas sei que para algumas pessoas pode ser até um pouco difícil fazer, mas a gente faz com que nos é dado as condições para estar fazendo. E não desprezar, jamais Deus despreza alguém que deseja fazer a obra de Deus, não importa a idade, jamais Deus despreza e jamais faz acepção de pessoas. Não permita o desprezo. Apesar de sua pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando-o a não permitir ser desprezado pelo fato de ser jovem, antes a se comportar como alguém que Deus usa para influenciar os outros e ser respeitado pelas pessoas, ou seja, sendo um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Será que cada um está sendo esse exemplo? Será que cada um está conseguindo ser esse exemplo de testemunho cristão? Se não está, vamos procurar ser. E nós precisamos ensinar que esses adolescentes, eles estão sendo exemplo, e eles precisam ser um exemplo bom, não ruim, que venha envergonhar a obra de Deus. E não deixar que, pela sua pouca idade, venha ser desprezado. A conclusão de hoje, irei estar lendo aqui, que é a primeira carta a Timóteo, que diz assim: a idade nunca foi e nunca será um problema ou um obstáculo para Deus. Embora sejamos fruto de uma sociedade que não dá o devido valor à criança, ao adolescente ou ao idoso, isso não pode servir de desculpa para não viver uma vida para a glória de Deus. Afinal de contas, Deus é o maior interessado em usar pessoas que a sociedade despreza. Você é alguém muito especial para o Senhor. Permita que Ele use sua força, sua alegria, seu carisma, seu jeito de ser para alcançar outras vidas que estão perdidas aí no mundo. Você pode ser um instrumento de bênção na sociedade. Timóteo se colocou à disposição de Deus para honrá-lo. Se coloque na presença de Deus para honrar a Deus. Que a honra não seja para si mesmo, mas somente para Deus. Eu quero agradecer a cada um, agradecer você por estar curtindo, por estar dando like, por estar partilhando um pouquinho mais esse conhecimento qual Deus nos tem dado. Quero agradecer a você, porque tem levado um pouco da palavra de Deus, tem aí feito também a sua parte na obra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a você que tem aí feito a sua parte em servir a Deus como exemplo, como testemunho cristão. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.